Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós estamos a terminar, o livro A Alma de Todo Apostolado, nossa leitura e comentários do Dom Chutar. Eu estou aqui na página 187 da edição, no meio aqui da página. Vou continuar a ler. Nós estamos vendo o que Dom Chutar fala sobre a necessidade para o apostolado de uma ardente devoção a Maria Imaculada. Ele vai dizer aqui o seguinte: obrigado a restringir-nos e desejando, sem embargo, facultar aos nossos colegas no apostolado como resumo dos conselhos de São Bernardo para se chegar a ser verdadeiro filho de Maria, julgamos que o mais acertado é induzi-los fraternalmente a ler com atenção o tão sólido e precioso volume. Aqui ele vai citar um livro escrito pelo padre Lumeux, chama A Vida Espiritual na Escola do Bem-aventurado Grignon de Montfort. O bem-aventurado porque ele era, na época, não tinha sido canonizado ainda, né? E aqui tem uma nota que fala da edição do livro, né? Padre Lemot foi superior geral da congregação fundada por São Luís Maria Grignon de Montfort. Não falando das obras de Santo Afonso e dos comentários do padre Duzermont, dos escritos do padre Faber e do padre Giraud de La Salette, que livro reflete melhor que o do padre Lumeux os escritos de São Bernardo, que de mais a mais cita a cada passo. Base teológica bastante sólida, unção, caráter prático, nada lhe falta para lograr o resultado que incansavelmente procurava o abade de Claraval: afeiçoar o coração de seus filhos à imagem do seu e dar-lhes o caráter dominante dos autores cistercenses. A necessidade do recurso habitual a Maria e a vida de união com ela. Sobre esse livro, eu não o conheço, né? O livro que ele cita aqui, La Vie Spirituelle à l'École de Bienheureux Grignon de Montfort. Não sei se ele foi traduzido em algum momento para o português. Vou até procurar aqui. Sugiro que vocês também procurem a referência desse livro, né? Ele cita o padre Faber. O padre Faber, eu já falei para vocês, padre Frederic Faber, ele tem um livro chamado, eu acho que foi traduzido Ao Pé da Cruz. Ele foi traduzido pela editora Pinos. Eu acho que ele ainda está em edição, ainda tem volumes desse livro na editora Pinos. A editora Pinos tem, eu acho que 2 livros do padre Faber traduzidos. Não sei se tradução nova ou tradução antiga que eles republicaram. Um deles é Ao Pé da Cruz, que é o comentário extraordinário do padre Faber sobre as 7 dores de Maria. E um outro chamado, também um livro extraordinário do padre Faber, chamado Tudo por Jesus, que eu sugiro a vocês, né, se puderem comprar e ler. Mas esse da Maria, eu realmente acho
do nível do Glórias de Maria ou do Tratado do São Luís, né? Terminemos com as palavras consoladoras que a admirável cistercense Santa Gertrudes, a qual Dom Guerranguer chama a Magna, ouviu dos lábios da Santíssima Virgem. Isso aqui é revelação, né? Que Nossa Senhora fez a Santa Gertrudes. Abre aspas. Ninguém deve chamar ao meu dulcíssimo Jesus o meu filho único, senão o meu primogênito. Foi ele quem eu concebi primeiro no meu seio, mas após ele, ou antes, por ele, eu vos concebi a todos para serdes seus irmãos e meus filhos, adotando-vos nas entranhas da minha caridade maternal. Fecha aspas aqui para Nossa Senhora, né? Falando a Santa Gertrudes. Santa Gertrudes, que era monja cistercense, da filha espiritual de São Bernardo, né? Nas obras dessa santa padroeira das monjas trapistas, tudo reflete o espírito do bem-aventurado Padre São Bernardo, relativamente à vida de união a Maria. Então, aqui nós terminamos a primeira parte desse texto sobre Maria. A primeira parte que nós terminamos é quanto à vida interior pessoal. Começamos agora a segunda parte do texto que fala quanto à fecundidade do apostolado. Quer deva tirar as almas do pecado, quer deva fazer desabrochar nelas as virtudes, sempre o homem de obras há de considerar como seu alvo principal, a exemplo de São Paulo, o gerar Nosso Senhor nessas almas. Visto como, diz Bossuet, Deus quis uma vez dar-nos a Jesus Cristo, por meio da Santíssima Virgem, esta ordem não mais é suscetível de mudança. Ela gerou o chefe. Deve, pois, gerar também os membros. Isolar Maria do apostolado equivaleria ao desconhecimento de uma das partes essenciais do plano divino. Todos os predestinados, diz Santo Agostinho, estão nesse mundo ocultos no seio da Santíssima Virgem, onde são guardados, alimentados, conservados e engrandecidos por essa boa mãe, até que ela os gere para a glória depois da morte. Fecha aspas para Santo Agostinho. Após a encarnação, conclui justamente São Bernardino de Sena, Maria adquiriu uma espécie de jurisdição sobre toda a missão temporal do Espírito Santo, de tal sorte que nenhuma criatura recebe graças senão pelas mãos dela. Aqui, lamentavelmente, eu vou fazer um comentário que nos pesa muito, né? Ver, né, o atual pontífice romano, né,
que reina atualmente sobre a igreja, fazer comentários, digamos assim, no mínimo, desrespeitosos a Maria, nossa mãe, né? Como ele fez ultimamente, né? Sobre a função de corredentora, né? Comentários quase que protestantes, né? Uma linha que eu acho que divide, né? A verdadeira piedade católica de uma piedade morna, né? Esse desconhecimento, ou essa mudez, né, que muitos padres exercem em relação a Maria, né? Essa, essa falta de menção da nossa mãe nas homilias, né? Essa falta de, eu não digo de respeito, mas esse esquecimento, né? De lembrar-nos sempre, né? As ovelhas, né? Nos vários momentos possíveis, né? De que Maria é nossa mãe, né? Não só nas festas dela, né? Mas em todas as homilias. Me agrada muito, né? Muito, pessoalmente, ver padres, né? Que não se esquecem de Maria em nenhuma das homilias, né? Em nenhuma delas. Esquecem de nos estimular a rezar por Maria, mesmo que não fale de Maria, mesmo que a homilia não tenha nada a ver com Maria, né? Mas sempre lembrando, né? Esses padres que eu diria assim, são os padres marianos, né? Os padres que entendem a posição da nossa mãe, né? Na, na economia da salvação, né? No esquema geral da salvação, né? Então, eu vou ler esse último parágrafo, porque esse último parágrafo é muito interessante, né? Após a encarnação, conclui justamente São Bernardino de Sena, Maria adquiriu uma espécie de jurisdição sobre toda a missão temporal do Espírito Santo, de tal sorte que nenhuma criatura recebe senão graça senão pelas mãos dela. O único dogma, né, que está faltando ser declarado, não tem mais nenhuma dúvida teológica, dentro da teologia dogmática, não há mais nenhuma razão pelo para que um papa proclame esse dogma, né? O dogma da medianeira de todas as graças, né? Há, há uma unanimidade entre os grandes teólogos, né? E há um sentimento católico no povo católico, né? Que não há nenhuma dúvida mais sobre esse dogma, né? Esse dogma seria o quinto dogma mariano e fecharia todos os dogmas em relação à nossa mãe, né? E foi a grande esperança do povo católico, né, que o Concílio Vaticano II proclamasse, né, esse dogma, que seria uma ocasião extraordinária, né, para a declaração desse dogma, uma vez que estavam reunidos o Papa com todos os bispos do mundo, né, ou pelo menos a maior parte dos bispos, né, e foi uma grande decepção, né, do mundo católico, né, a respeito disso, né. Há inclusive missa, né, da medianeira de todas as graças, enfim, não há mais nenhuma. Por sua vez, o verdadeiro devoto de Maria torna-se onipotente sobre o coração de sua mãe. Assim sendo, que apóstolo duvidaria da eficácia do seu apostolado se, mediante a devoção, dispuser
da onipotência de Maria sobre o sangue redentor. Veja a palavra que ele usa, hein? Onipotência para Maria, né? Por isso é que nós vemos todos os grandes conquistadores de almas animados de uma devoção extraordinária pela Santíssima Virgem. Querem, acaso, afastar uma alma do pecado? Que calor persuasivo eles não têm, então, identificados como estão, pelo horror do mal e pelo amor da pureza, com aquela que a si mesmo se chamou Imaculada Conceição. Se chamou Imaculada Conceição, principalmente na aparição de Lourdes, né? Quando a Bernadette Sabiru perguntou a ela, né? Quem ela era, essa senhora que aparecia para ela, né, de branco, para que ela falasse com o bispo, que estava perguntando para ela quem que era essa senhora que ela via, né? E ela, então, falou, né? Eu sou a Imaculada Conceição. A voz de Maria é que o precursor reconheceu a presença de Jesus, o precursor João Batista, né? E exultou de prazer no seio materno da Santa Isabel, né? Que assentos não dará Maria a seus verdadeiros filhos para abrirem a Jesus corações até então cerrados? Que palavras não saberão encontrar os íntimos da Mãe de Misericórdia para impedir que a desesperança se apodere das almas que de há muito abusam das graças? Trata-se de um infeliz que desconhece a Maria? A segurança com que o homem de obras a mostra como verdadeira mãe e refúgio dos pecadores rasga a tal respeito novos e amplos horizontes. O santo pároco de Ars, São João Maria Vianney, né, encontrava às vezes pecadores, os quais, obcecados pela ilusão, se escudavam em qualquer prática exterior de devoção pela Santíssima Virgem para se tranquilizar, pecar mais facilmente e não temer as chamas eternas. A sua palavra tornava-se então dominadora, assim para mostrar ao culpado a monstruosidade de uma presunção tão injuriosa à Mãe de Misericórdia, como para os levar a servirem-se desse ato de devoção a fim de implorar a graça de se livrarem das roscas da serpente infernal. Em caso igual, um homem de obras pouco devoto de Maria, com suas palavras incisivas e frias, somente logrará levar o pobre náufrago a abandonar essa prática que talvez lhe pudesse servir de tábua de salvação. Se Maria viver no coração de um apóstolo, pode esse operário evangélico ficar seguro de que terá eloquência maternal para tocar almas nas quais se frustraram todos os demais meios. Parece que, por uma delicadeza admirável, Nosso Senhor quer reservar para a mediação de sua mãe as conquistas mais difíceis do apostolado e concedê-las apenas àqueles que vivem intimamente com ela. Per te ad nihilum reddit inimicus nostros. O verdadeiro filho de Maria jamais carecerá de argumentos, de meios ou mesmo de expedientes, quando, em casos quase desesperados,
haja de fortificar os fracos e consolar os inconsoláveis. O decreto que acrescentou à ladainha lauretana a invocação Mater Boni Concili funda-se nos títulos de Celestium Graciarum Thesauraria e de Consolatrix Universalis, que Maria merece, mãe do bom conselho, e de Consolatrix Universalis, que Maria merece. Mãe do bom conselho, né? Mater Boni Concili. Só aos seus verdadeiros devotos é que ela, como em Caná, faculta o segredo de obterem, para o distribuir, o vinho da força e da alegria. Então, a invocação Mater Boni Concili, né, que está na ladainha de Nossa Senhora, chamada ladainha lauretana, essa ladainha tem uma história maravilhosa, de como é que ela foi composta, né? As várias invocações dela, como é que elas surgiram, enfim. Mas, e aqui tem uma coisa interessante que ele chama atenção para as bodas de Caná, né? Que é uma coisa quase cômica, né? Quase cômica. Outro dia eu distribuí para vocês, né? Está, sim. Não. A história da ladainha está no Glórias de Maria. Agora eu não tenho certeza, viu, Samuel? Mas está na Enciclopédia Católica, que está em inglês. Se vocês virem lá, tem uma história da ladainha, né? Tem a ver com a casa de Loreto, tá? Tem a ver com a casa de Loreto, que foi transportada pelos anjos, né? Mas eu estava dizendo o seguinte: a bodas de Caná, né? Tem um texto do Corsão que sobre a Páscoa, né? Em que ele fala que esses evangelhos dessa semana, né, na oitava da Páscoa, eles demonstram um certo humor de Jesus, né? Um certo riso de Jesus, uma certa alegria de Jesus no meio das suas criaturas, né? São os evangelhos depois da ressurreição, né? Em que ele se encontra com os apóstolos, enfim, com São Tomé, e entra na sala onde eles estão, através das paredes, come com eles, fala que aquilo é o corpo dele mesmo, enfim, né? Mas essa das bodas de Caná, eu acho que tem um humor muito fino, né? Que é assim, Nosso Senhor fala para Maria, né, que não tinha chegado a hora dele ainda, né? Que como que ela queria que ele fizesse o milagre de transformar a água em vinho, né, e tal, etc. E a Virgem Santíssima simplesmente não ouviu, definitivamente, virou lá para o servo e falou: olha, traz lá os tonéis com água e faça tudo que esse indivíduo aqui falar para você fazer, né? É simplesmente assim, é uma situação muito particular dos evangelhos, né? Como se Maria ouvisse que Nosso Senhor estivesse falando, entrasse por um ouvido, saísse no outro, e ela simplesmente desconheceu porque ela sabia, né, que Nosso Senhor ia obedecê-la, né? Esse é um mistério absolutamente extraordinário, né? E por isso Dom Chutar faz menção a isso, né?
como que Nossa Senhora comanda, né, o coração de Nosso Senhor, né? Como que ele não consegue, né, desconhecer, né, qualquer pedido de Maria. Mas é sobretudo quando se há mister de falar às almas do amor de Deus, que a roubadora dos corações, Rapetrix Cordium, conforme a expressão de São Bernardo, a esposa do amor substancial, põe nos lábios de seus íntimos palavras de fogo que ateiam o amor de Jesus e, por meio desse amor, fazem germinar todas as virtudes. Se vocês, por exemplo, lerem a, a vida de Santa Margarida, né? Maria Lacoque, que é uma santa extraordinariamente mística, né? Uma das maiores místicas que já existiram na igreja, ela diz o seguinte, que toda vez que ela acessava o Sagrado Coração de Jesus, que ela tinha uma intimidade muito grande com o Sagrado Coração de Jesus, ela o acessava através de Maria. Nunca sem ela, nunca sem a, a sua intercessão, né? Apóstolos, nós devemos apaixonadamente amar aquela a quem Pio IX chama Virgo Sacerdos, e cuja dignidade ultrapassa em tudo a dignidade dos sacerdotes e dos pontífices. E este amor nos dará o direito de jamais considerarmos perdida uma obra, se a tivermos começado com Maria, e se com ela a quisermos consolidar. Maria, com efeito, está na base e no topo de tudo quanto interessa ao reino de Deus por seu Filho. Longe, porém, de nós o julgar que é com ela que trabalhamos, se apenas nos cingimos a erguer-lhe altares e a fazer entoar cânticos em sua honra. Veja-se uma piedade externa, uma devoção externa, né? Erguer-lhes altares e entoar cânticos, né, em sua honra. O que ela exige de nós é uma devoção que nos permita afirmar com sinceridade que vivemos habitualmente unidos a ela, que recorremos ao seu conselho, que as nossas afeições passam pelo seu coração e que as nossas súplicas se fazem quase sempre por ela. Mas o que Maria, sobretudo, espera da nossa devoção é a imitação de todas as virtudes que nela admiramos e o abandono sem reservas de nossa pessoa nas suas mãos para que ela nos revista de seu divino Filho. Então, olha que coisa interessante nesse parágrafo, como é que ele compara as devoções, né? Dois tipos de devoção, né? O verdadeiro e o não verdadeiro. O eficiente e o não eficiente, né? Ele diz assim: não vale nada, né, se nós começarmos a erguer altares para Nossa Senhora ou igrejas e fazer entoar cânticos em sua honra. Isso não é trabalhar com Maria ou enfim, não é? E aí ele vai citar o que a Nossa Senhora quer de nós, né? Que nós vivamos habitualmente unidos a ela, que recorramos ao seu conselho em todas as nossas vidas e situações, né? Que as nossas afeições passem pelo seu coração
e que as nossas súplicas se façam quase sempre por ela. Mas o que Maria, sobretudo, espera da nossa devoção é a imitação das virtudes dela, né? E o abandono sem reservas de nossa pessoa nas suas mãos, para que ela nos revista de seu divino Filho. Então, essa é a verdadeira devoção, né? A Maria Santíssima. Né? Se cumprirmos essa condição do recurso habitual a Maria, imitaremos esse general do exército do povo de Deus, o qual, antes de marchar com o inimigo, dizia a Débora: se vindes comigo, eu irei. Aliás, não irei. E faremos então verdadeiramente todas as obras com ela. E ela não só entrará nas decisões principais, como também em todos os casos imprevistos e em todos os pormenores de execução. Aqui ele está falando do apostolado, né? Unidos àquela cuja invocação de Nossa Senhora do Sagrado Coração resume, na nossa opinião, todos os demais títulos, ou seja, Nossa Senhora do Sagrado Coração, né? Jamais corremos o risco de desvirtuar as nossas obras, permitindo que elas, indo de encontro à nossa vida interior, se tornem um perigo para as nossas almas e possam servir mais para a nossa glória do que para a glória de nosso Deus. Ao contrário, iremos, por meio das obras, adquirindo a vida interior e, dessa sorte, cada vez mais intimamente, nos uniremos àquela que há de assegurar-nos a posse de seu Filho durante a eternidade. Voltando aqui ao livro do Santo Afonso, né? O livro do Santo Afonso, ele tem as mais belas orações que se possam fazer, que se possa fazer a Virgem Santíssima. No final de cada parte do livro, tem uma oração que tem a ver com o assunto da parte que ele comenta, né? Porque o Glórias de Maria, para quem não leu, né, é um grande comentário a Salve Rainha, né? Tá certo? Ele comenta todos os pedidos, né? E as frases do Salve Rainha, né? E em cada parte há, então, uma oração de finalização. Eu nunca vi nada mais belo do que essas orações, né? Certo? Nada mais extraordinário que essas orações de Santo Afonso, né? E são orações, enfim, que a gente pode adotar e fazer. Tem um conjunto, eles na edição que eu tenho, no final da edição, eles reúnem essas orações em blocos e sugerem, por exemplo, orações para o ano inteiro, orações para o mês de maio, orações para o mês de outubro, que são meses dedicados à Virgem Santíssima, né? Então, assim, é uma coisa extraordinária. E agora chegamos ao epílogo, né? Aqui a edição que eu tenho é a edição daquela branquinha. Deixa eu pegar aqui, só um minuto. Da editora Santuário. Essa aqui. Eu tenho aqui a 18ª edição, mas eu comprei esse livro há muito tempo, né? Eu não sei. Eu não sei exatamente, assim. É porque no final de cada capítulo tem aquele exemplo, né? E depois tem uma oração, né? Tem um exemplo que ele conta, né, de um convertido,
E depois tem uma oração que aqui é impressionante, né? É uma coisa, que só Santo Afonso mesmo pode fazer, né? Enfim, um livrinho, um livrinho de muitas utilidades, mas é um livrinho de oração à Santíssima Virgem, né? Como o outro livro dele é um livro também que tem as orações no final de cada capítulo, né? Aquele livro que ele fala do amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, que eu esqueci agora o título, que tem as orações ao Nosso Senhor, né? Não sei onde que está. Práticas de amor a Jesus Cristo. Práticas de amor a Jesus Cristo. Então, tem lá as várias orações, né? Também é extraordinário, né? Então, agora chegamos ao epílogo, né? Do livro, uma paginazinha que eu vou ler, é uma espécie de oração, né? Então, vamos depor aos pés do trono de Maria Imaculada esse modesto trabalho. É no coração da Santíssima Virgem que nós nos comprazemos em meditar o ideal perfeito do apostolado. A Virgem tem em seu peito o Verbo encarnado, areolado por um círculo luminoso. Como o Pai eterno, ela conserva sempre em si mesma o Verbo que deu ao mundo. Conforme a expressão de Rouault de Fleury, o Salvador brilha no meio do peito dela como uma Eucaristia cujos véus se despedacem. Jesus vive nela. É o seu coração, a sua respiração, o seu centro e a sua vida. Imagem da vida interior. O divino adolescente exerce, porém, o apostolado. A sua atitude, o rolo do seu evangelho, que tem na mão esquerda, o gesto da sua mão direita, o seu olhar, tudo indica que ele ensina. E a Virgem une-se à sua palavra. A expressão do seu rosto parece dizer que ela quer também falar. Os seus olhos grandes, abertos, procuram almas às quais possa comunicar seu filho. Imagem da vida ativa pela pregação e pelo ensino. As suas mãos estendidas, como as dos orantes das catacumbas, ou as do sacerdote que oferece a vítima santa, recordam-nos que é, sobretudo, pela oração e pela união ao sacrifício de Jesus que a nossa vida interior será profunda e frutuoso o nosso apostolado. Ela vive de Jesus, por Jesus, da sua vida, do seu amor, da união, do seu sacrifício, e Jesus fala nela e por ela. Jesus é a sua vida e ela é o porta-verbo, o porta-voz, a custódia de Jesus. Belíssima essa expressão, né? Custódia de Jesus. Custodiar é guardar, né? Custodiar é preservar, né? É guardar um bem, né? Para outro. Né? Guarda esse negócio aqui para mim lá na sua casa, porque eu não quero perder, etc. Né? Custodiar é isso. E o que Maria nos custodia, né, é simplesmente o filho dela, né? Maria é a custódia de Jesus. Belíssimo, belíssimo isso. É dessa sorte que a alma votada à obra por excelência, o apostolado,
deve viver de Deus, a fim de que sempre possa falar eficazmente dele. E a vida ativa, repetimos-lo ainda, não é mais do que o extravasamento da vida interior dessa alma. Então aqui nós terminamos o nosso peregrinar pela quaresma, né? E por essa semana, né? De oitava de Páscoa, né? E terminamos o livro. E aqui na minha edição tem uma pequenininha, duas páginas de história da ordem cisterciense, uma parte aqui, inclusive, da ordem aqui no Brasil, né? Que eu sugiro que vocês leiam. Não sei se na edição de vocês tem essa parte, só me responde, porque se não tiver, eu vou ler ela aqui, pelo menos no que diz respeito à história do Brasil. Se tiver, vocês leem aí. Se não tiver, é no final do livro. Veja aí para mim, por favor. Não, depois do epílogo e depois das referências todas, tem aqui um apêndice. Eu quero só saber se tem isso na edição de vocês. Não, essa aqui na minha não tem, não. Não tem, não, professor. A minha Então, também não. Então, deixa eu ler aqui, só porque é muito interessante essa parte do Brasil, né? Enfim. Hoje as ordens estão todas malucas, né? A gente tem que considerar isso também, né? Aqui fala assim, histórico do mosteiro aqui no Brasil, né? Em 1977, 4 monges da abadia trapista Nossa Senhora de Genese, Nova York, chegaram ao estado do Paraná para fundar um novo mosteiro e assim implantar a vida monástica trapista no Brasil. 1977, né? Mais cedo, um grupo de trapistas franceses tinha estabelecido uma casa de refúgio, provisoriamente em Tremembé, São Paulo, em resposta a uma ameaça do seu governador de expulsar as ordens religiosas. Mas quando a situação entre o Estado e a Igreja na França amenizou-se, os monges voltaram para a Europa. Isso antes, né? Talvez no início do século, ele não fala aqui. O novo grupo passou 4 anos perto da cidade de Lapa, vivendo numa grande simplicidade. Além de levar a sua vida monástica nas novas condições culturais e linguísticas, os fundadores tiveram que desenvolver sua economia para tornar-se independentes financeiramente da casa-mãe, lá de Nova York, né? E iniciar a formação dos vocacionados brasileiros, que não tardaram a aparecer. Ficou claro que a comunidade ia necessitar de um lugar mais recolhido e maior para corresponder ao seu chamado. E no ano de 1981, mudou para Campo do Tenente, 30 quilômetros a oeste. A construção do mosteiro, até então os monges tinham morado numa casa particular, fazendo as adaptações necessárias, começou quase imediatamente e a dedicação da nova igreja foi celebrada no dia 21 de fevereiro de 1984. Em 1988, a fundação tomou o próximo passo e tornou-se um priorado simples, elegendo pela primeira vez seu próprio superior. Já havia na comunidade, nessa época, brasileiros com votos. Durante os anos seguintes, o mosteiro continuou na sua caminhada de oração e trabalho, tentando levar à frente a obra de enculturação evangélica. Viver o carisma trapista autenticamente no ambiente brasileiro contemporâneo. Ao mesmo tempo, a comunidade conseguiu uma maior estabilidade econômica. Os últimos anos têm testemunhado um novo impulso de vida, uma corrente de novos vocacionados, dentre os quais alguns já estão preparando para fazer os votos. A presença deles nos levou a dedicar os nossos esforços à formação intelectual e espiritual dos noviços, à renovação de nossa liturgia
e a expansão dos prédios. Não sei o que é essa renovação de nossa liturgia, tá? Em 1999, iniciamos um programa de nova construção. O primeiro prédio, um novo dormitório monástico de 30 celas, foi completado em meados de 2002. Nossa ordem reconheceu oficialmente os frutos do crescimento na comunidade quando aprovou no último capítulo geral, a reunião trienal de todos os superiores da ordem, a elevação do mosteiro ao estado de um priorado maior, o passo final antes de ser abadia. Neste momento, somos 18, 9 professores solenes, 3 professores simples, 4 noviços, 2 postulantes, além de vários estagiários. Sentimos-nos muito agradecidos pelos sinais da bênção divina que estamos experimentando e entramos com confiança e alegria no ano jubilar e no milênio que ele inicia. E segue algumas fotos aqui do mosteiro, etc., aqui do Brasil, né? Não sei como é que está a situação, não sei se eles celebram missa antiga, não sei, enfim, não sei como é que é, não, né? Mas não tenho muita esperança de que essa ordem trapista não tenha caído nas garras do Concílio Vaticano II e tenha sido completamente desestruturada, como todas as ordens, a ordem do Santo Afonso de Ligório, né? Os redentoristas todas caíram. Então, até onde o texto nos informa, Samuel, ela está no Paraná, né, na cidade de Lapa. Não, desculpe. Para Campo do Tenente, 30 quilômetros a oeste da cidade de Lapa. É a última informação que ele dá em termos da localização do mosteiro. Não sei, enfim, como nós já estamos acostumados, né, essas ordens criadas pelos grandes santos, né, da igreja foram todas dizimadas, né, pelos ventos modernizantes do Concílio Vaticano II. Então, eu não posso... talvez na internet isso é fácil de... Mas no Paraná ainda tem. A Biblioteca Católica fez um documentário. Não sei o que é a Biblioteca Católica, mas, enfim... bom, eles devem estar lá, enfim, não sei como é que eles estão se virando, não sei que tipo de aprovação do bispo de lá, enfim, essas coisas, né, que acontecem sempre com as ordens que são pressionadas, etc, etc, né? Não sei, a fraternidade... estão fechados pelo Covid. Na verdade, assim, as ordens todas tiveram que se modernizar, né? Tem algumas ordens ligadas à fraternidade, né? Que restauraram a disciplina anterior e a liturgia anterior, mas eu acho que essas ordens ligadas à fraternidade são todas beneditinas, se eu não estou enganado. Embora, né, os trapistas tenham a regra de São Bento também, né? Porque o São Bernardo, quando ele fundou em Claraval o mosteiro, ele fundou a Segunda Ordem de São Bento. Então são beneditinos também. Mas, enfim, eu não sei. Essa parte burocrática e geográfica eu não tenho só esperança, né, desse mosteiro ser um mosteiro tradicional, mas quem sabe ele né? Mas eu acho difícil ser, né? Então, gente, o site comenta sobre foi lançado em maio, filme Homens e Deuses, sobre nossos irmãos tapistas no mosteiro de Tiberine, na Argélia, martirizados em 96. O filme tem uma boa repercussão para a nossa comunidade, ajudando a divulgar o nosso carisma. Bom,
Não conheço, não conheço. Esse Homens e Deuses, não conheço. A Argélia, bom, martirizado na Argélia, deve ser pelos muçulmanos, né? Mas, enfim, eu então agradeço a todos o terem sido companheiros meus aqui na leitura desse livro. Agradeço a vocês porque eu realizei um sonho antigo, né, de ler, né, publicamente esse livro, sobretudo na Quaresma, né? Eu lembro que eu sempre indicava esse livro para pessoas que eu encontrava que tinham, digamos assim, um espírito militante, né? Um espírito de militar pelas coisas, pelo nome do Nosso Senhor, enfim. Eu lembro que em algumas eleições passadas, né, quando eu via muita gente muito envolvida com um candidato, né, a presidente, enfim, eu dizia para eles, olha, gente, vamos, leiam lá a Alma de Todo Apostolado, vejam exatamente o que vocês querem, né? Essa coisa de participar de passeata, de não sei o que, etc. Sempre com vontade de ler esse livro para as pessoas, né? E vocês me proporcionaram, então, essa realização desse sonho, e eu agradeço muito a vocês de terem me acompanhado aqui, né? Terem me ajudado a fazer esses áudios, né? Enfim, a disponibilizar isso para uma audiência maior. Então, agora nós vamos iniciar, né, uma leitura que não é mais quaresmal, né? Terminamos aqui a leitura quaresmal, e é pena que os fiéis de passeata, de fato, não tem aqui os fiéis de passeata, né? Mas porque nós vamos ver com a próxima leitura, né, um homem, né, como nós, que praticou durante toda a sua vida, né, o que o Dom Chutar chama de vida interior, né? Um simples pároco, né, de aldeia, o verdadeiro pároco de aldeia, né, de Jorge Bernanos, né, e que abrilhantou, né, a França com a sua santidade, né, que é o São João Maria Vianney. Eu vou aguardar, o Samuel tá organizando a compra coletiva do livro, né? Eu vou aguardar a chegada dos livros, talvez, eu não sei se o Samuel tem informações, mas... Pessoal, eu não sei se o senhor quer interromper a gravação aí também, não sei. Tá, vamos então, vamos continuar. E aí a gente vamos falar continuar sobre o papo depois, vamos fazer a oração e, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.